O Instituto foi apresentado ano passado em 5 de junho. Foi uma ideia que demorou a desenvolver talvez um ano. E é um claro exemplo daquilo que os esoteristas podem fazer se quiserem fazer. Que é começar por conceber uma ideia nos planos metafísicos e depois projetá-la efetivamente no plano físico. Isto tem as suas regras, demora o seu tempo, mas dá excelentes resultados. E nós temos assistido, de facto, a que dificuldades inultrapassáveis que havia no início da ideia, subsequentemente, sozinhas, resolvem-se e abrem-se caminhos que nem sequer estávamos à espera. Vou-vos dar então uma ideia. Foi apresentado em 5 de junho, temos 6, 7 meses, talvez, para que nós temos atividade. Logo dias depois fez a escritura pública e começamos com 20 sócios. Hoje somos à volta de 100, portanto multiplicamos em 6 meses, multiplicamos por 5. Como sabem, não temos feito grandes divulgações, temos apenas o site. E o site é, de facto, um dos nossos orgulhos. Nestes meses, visitas até hoje, 23.600 visitas. É muita visita, com o site só em português. Seja como for, temos uma média de 3.000 visitantes por mês, o que dá mais ou menos 100 visitas por dia. Eu sei que há museus que têm muito menos do que isto. O nosso pico foram 259 visitantes quando fizemos a festa de São João, o que demonstra muito bem que as pessoas gostam. Gostam de festa? Os posts mais populares, há pessoas que não têm bem a percepção do que é mais popular. Atenção que nós ainda não começamos a enverdar por certas áreas que nos interessam profundamente, como por exemplo a Golden Dawn, a magia cerimonial, por exemplo. Não entramos por aí. Por exemplo, sobre o xamanismo temos um post apenas e, portanto, estes números estão um pouco distorcidos. São números de 6 meses de atividade. Seguramente, quando tivermos um ano e tivermos muito mais informação, se torna mais visível o que é que os visitantes e os sócios gostam de ver. Mas vamos dizer os 5 posts mais populares do quinto para o primeiro. O quinto mais popular foi a visita guiada ao Palácio do Tempo, sobre Santo Tomé. O quarto foi precisamente sobre São João Batista e o solstício de verão na maçonaria. O terceiro foi sobre o rito retificado, que é um grande discursismo. O segundo, a maçonaria desvendada numa revista fora. Eu não sei se as pessoas gostaram, mas que não era. E, finalmente, o post mais visto de todos, que demonstra que as pessoas gostam demasiado de festa e de viagens, foi a viagem iniciática atrás dos irmãos. Que, infelizmente, muitos dos que estão aqui não fizeram, mas basta irem ao site e ficarem com inveja. E este ano vamos fazer mais. Uma das intenções de termos o Pedro a abrir com os Templários é que estamos a preparar precisamente o contexto de grupos dos Templários, uma visita como deve ser, aquelas engraçadas, aos castelos Templários do Tejo. Temas mais populares que identificamos entre os visitantes. Em quinto lugar, o channeling. Tem muita atenção das pessoas. Eu acho isto interessante e ao mesmo tempo importante, porque é um dos temas que turva mais estas ideias de nova era. Existem muitos fenómenos pseudo-channeling por aí e muitos fenómenos de verdadeiro channeling e as pessoas não têm informação de como distinguir uma coisa da outra. E, portanto, é um tema que se calhar iremos aprofundar mais adiante. Em quarto, a alquimia. A alquimia é um tema que me é muito caro, como vão ver mais adiante, e há muito interesse, de facto, por ele. Em terceiro, os Templários. Em segundo, a maçonaria. E, batendo isto tudo, visitas e viagens e festas. Pois claro, não é? Agora, o que é interessante é que há buscas que as pessoas fazem nos diversos motores de busca que conduzem até ao Instituto, que são engraçadíssimas. Há de facto coisas que eu não sei como é que, buscando aquilo no Google, por exemplo, vem ter ao Instituto. Devo dizer, por exemplo, que palavras como maçonaria, como Rosa Cruz, nos últimos meses têm vindo a trazer muito mais visitantes, ou seja, o site tem sido cada vez mais bem classificado nos motores de busca, ultimamente nesses temas. Mas reparem bem. Como é que alguém que escreve normandos vem ter um conjunto destes para nós somos normandos? Não sei. Reparem. Ora et labora et coagula matemática. Isto é uma busca extraordinária, é muito engraçada, não é? Então é esta busca que é claramente brasileira. Assistir filmes grátis. Como nós começamos vídeos online. Não, e começamos um ciclo de cinema com Indiana Jones e estou a assistir filmes grátis, né? Agora vejam este. Um maçom usa muitas medalhas.
pimba, foi para o nosso sangue. Porquê? E esta ainda é melhor. Madonna envolvida com maçonaria. Não se riam. Já ouviram uma história? Madonna quis saber da maçonaria. Se quiserem adiante, a gente fala isso. Por acaso não é uma das perguntas do... E outra coisa, então fiquei de cabeça, de boca aberta. Alexandra Solnado, 2012. Mas ela nem é sócia. Ok. Muito bem. Deixem-me só dizer-vos algumas atividades que tivemos ao longo do ano importantes. Para este ano queremos ter mais e precisamos da ajuda de toda a gente para ter ideias. Grande parte das atividades não vem da cabeça da direção, que a direção só foi eleita quando um mês e tal, não é? Vem da ideia dos sócios, das pessoas que dizem o que querem fazer e nós vamos embora, tudo atrás. 5 de junho fizemos a apresentação, a 20 fizemos a visita ao Palácio da Pena. 27 de junho fizemos a festa de São João, onde, pela primeira vez, se fez uma comemoração eclesiástica do rito litúrgico primitivo joanita, baseado no Levítico. Isto é raríssimamente feito, isto foi feito em Santa Eufémia em Cipro. E 17 de julho fizemos a peregrinação iniciática atrás dos montes, foram 4 ou 5 dias. Inicialmente eram 3 dias, mas depois de estarmos lá em cima começamos a estender, porque a gente não queria voltar para casa. 28 de agosto iniciámos as obras na sede do Instituto e 25 de setembro inauguramos a sede. No dia 20 de outubro começamos a primeira tertúlia hermética. A tertúlia hermética é uma das coisas que, de facto, nos tem dado um prazer imenso. A tertúlia hermética é algo que fazemos à quarta-feira e escolhe-se um tema. Geralmente está mais ou menos programado. Um tema daqueles que habitualmente não tem, nem sempre tem a seriedade necessária para podermos entrar nele com toda a força dentro de um estudo a sério. São habitualmente superstições e ideias completamente erradas que as pessoas têm, que é muito interessante debater e desmistificar. Já falámos sobre possessões demoníacas, já falamos sobre a vida depois da morte, já falamos sobre a reencarnação. O próximo será na quarta-feira sobre regressão e vidas passadas. Vamos fazer uma regressão ali, ao vivo, para todas as pessoas, o que é isto e como é que se faz. E é de bordo, por cima. Então tem sido, de facto, lá não há prémio. Depende da vida passada que a pessoa teve. Se mostrar uma boa regressão. Exatamente. A pessoa entra lá com um diploma, sai lá com a quarta classe. É isso que mesmo. faz. Então, bom. 7 de novembro iniciámos um ciclo de debates que eu só fizemos um, mas vamos fazer brevemente outros, que são os tais que geraram esta... assistir filmes grátis. Começamos com Indiana Jones. Muita gente não tem a ideia, aliás, muita gente tem essa ideia, quando vai ao cinema e vê certas coisas no ecrã, diz: onde é que estes gajos foram buscar esta coisa? Há, de facto, em Hollywood um conjunto de gente muito ligada aos realizadores, muito ligada aos autores dos scripts, que têm introduzido muita coisa relacionada com o mundo esotérico inicial. Muita coisa. E então vale a pena recuperar 3 ou 4 ou 5 filmes. A 31 de dezembro fizemos a passagem de ano da nossa sede e hoje, a 29 de janeiro, estamos então a fazer as primeiras jornadas do Batismo do Sagrado. E, portanto, neste momento, no Instituto, em 6 meses estão a trabalhar um grupo de estudos templários, um grupo de estudos martinistas, um grupo de estudos maçónicos, um grupo de estudos teosóficos, através da OPI, da Organização Teosófica Internacional. Temos um curso de Fundamentos de Conhecimento Esotérico, que irão ver mais adiante, e um curso de Introdução à Iconografia Alquímica. E à quinta-feira, de 15 em 15 dias, fazemos uma sessão de meditação ecuménica. E, portanto, resumindo, 100 sócios, 2 cursos, 23.600 visitas no site, uma dúzia de tertúlia em 6 meses. Estes são os números. E são os números, nós, na nossa sociedade, infelizmente, só damos atenção às coisas que têm números. Estes números dão para perceber que houve um crescimento. Mas mais importante que os números são as pessoas. E o Instituto não conseguiria ser o que é se não fossem as pessoas, de facto, extraordinárias que se juntaram à volta do mesmo projeto e muitas outras que estão a chegar todos os dias para tentar fazer realidade aquilo que era um sonho de muita gente. Poder falar abertamente, sem nenhum tipo de falsos segredos, sem nenhum tipo de gurus ou mestres. Cada um de nós tem a capacidade de entender estes temas. Grande parte deles não há segredos, não há de facto segredos, está tudo publicado. É preciso saber quais são os livros que se devem ler. E, portanto, as pessoas que tivemos a sorte de juntar à volta do Instituto são, de facto, aquelas que são as pedras vivas deste projeto. E, portanto, essas sim, sem elas eu estaria aqui a falar para as paredes, porque eu não tenho capacidade de muito mais nisto.
Por isso, vamos começar a promover algumas delas, esperando que possa haver mais jornadas e que outros se juntem a nós. Nós não somos aconfessionais, não temos a ver com nenhum tipo de linha especial, pensamento, filosofia, não queremos impingir nada a ninguém, mas gostamos de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Por isso, dou-vos o Pedro Teixeira, que nos vai falar sobre Templário. Esta minha apresentação não vai ser tão fluida como foi ali as palavras do Luís, porque eu vou ter que ler. Desde já peço desculpa pelos lapsos que possa cometer, mas é também a minha primeira vez que estou a apresentar algo em público. Os Templários estão presentes em Portugal desde a sua formação, agindo e apoiando a autonomia nacional, a sua expansão territorial, o seu crescimento económico e social e mantendo acesa uma espiritualidade cavaleiresca e religiosa. No momento em que esta pequena nação emergente se encontrou mais debilitada face aos diversos inimigos externos, asseguraram a defesa ativa dos seus pontos mais sensíveis ao longo de uma fronteira que se tornou quase intransponível, a linha do Tejo. Quando em 1128 conquista a sua herança paterna, a 24 de junho, na Batalha de São Mamede, inicia a luta pela autonomia do seu condado face a Leão e Galiza, Afonso Henriques encontra-se territorialmente limitado a norte pelo rio Minho e a sul pelo rio Mondego, mais ou menos esta zona. Muda a sua capital de Guimarães para Coimbra, uma então instável zona fronteiriça, com o objetivo de se afastar da área de influência dominada pela poderosa nobreza portucalense, de entre Douro e Minho, e simultaneamente ter uma base segura para expandir os seus domínios para sul, à custa dos territórios ocupados pelas forças muçulmanas. Ele sabe que a consolidação desse novo território só se alcançará se estiverem criadas as necessárias condições de defesa e segurança, de forma a atrair novos colonos e a povoar sustentadamente toda a região, promovendo a fixação de agricultores e a criação de aglomerados rurais, que possam evoluir para aglomerados urbanos. Para tal, necessita de uma fronteira segura, uma zona militarizada de defesa, atrás da qual possa constituir essa área estável e organizada, essencial ao desenvolvimento. Essa fronteira encontra-a naturalmente criada pelo curso do rio Tejo. O Tejo, como todos os grandes rios, sempre foi uma fronteira natural, um obstáculo a todo tipo de ações ofensivas, pela dificuldade em ser transposto por um grande número de tropas, além da importância óbvia como via de comunicação e escoamento comercial. Portanto, Afonso Henriques toma como primeiro objetivo da sua expansão meridional o controle desta importante via fluvial. Consta-se com a astuciosa tomada de Santarém, em 1147, seguida da dura conquista de Lisboa nesse mesmo ano, e consequente queda, quase sem resistência, dos castelos subsidiários de Torres, Sintra, Palmela e Almada, consegue a concretização parcial desse objetivo. Assegura a sua manutenção, fomentando o comércio e as atividades artesanais e industriais das cidades de Santarém e Lisboa, concedendo diversos tipos de isenções e forais a aglomerados urbanos, por forma a abastarem-se a si próprios em termos de defesa. Além disso, evita conflitos internos, assentando o povoamento do recém-adquirido território na base de um pragmático e cordial relacionamento com as diversas comunidades que aí encontra instaladas, os judeus, os árabes e muçulmanos, a quem permite continuar a ocupar as áreas onde viviam, garantindo-lhes direitos próprios. Fomenta igualmente a vinda e estabelecimento de colonos estrangeiros, essencialmente provenientes das áreas além Pirineus, a quem cede terras em zonas praticamente certificadas, para que as ocupem e cultivem. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão surge no atual território nacional ainda sob a regência de Dona Teresa de Leão e a pedido desta, doando-lhes de imediato a propriedade de Fontarcada, junto a Penafiel,
que é acompanhada de 17 outras doações de ricos homens portucalenses, assegura a sua fixação inicial. Como a atenção de Dona Teresa se voltava essencialmente para Galiza e Leão, palco de diversas lutas internas e onde ela própria se movia como pretendente à herança paterna, os seus recursos militares não lhe permitiam concentrar muitos esforços na região sul do condado, alvo frequente de incursões árabes à região de Coimbra. Assim, em 19 de março de 1128, Dona Teresa doou o castelo de Soura à Ordem do Templo, com o propósito de o defenderem, juntamente com todo o território que tomassem aos mouros, na região entre Leiria e a linha do Mondego até Coimbra, tornando-se assim a guarda avançada do condado. No ano seguinte, já senhor do condado, Afonso Henriques confirma esta doação, num documento em que se assume como irmão da Ordem e das suas obras. Soura, situado na confluência dos rios Anse e Aroca, encontrava-se desde 1116 em completa ruína, incendiado pela própria população em fuga, que se refugia em Coimbra perante a ameaça de uma forte invasão árabe. Fazendo de Soura a sede da província de Portugal da Ordem do Templo, dão mostras de toda a sua capacidade militar e administrativa, pois em pouco tempo os templários controlam defensivamente as principais vias de infiltração inimiga, apesar do seu reduzido número, conseguindo aí criar uma eficaz zona de segurança e fomentar o estabelecimento de 3 povoações em zonas até aí despovoadas, Ega, Redinha e Pombal. Em 1144, o vizir de Santarém, após escutante e heroica resistência, arrasa a vila, matando e capturando quase toda a população que leva escravo ao cativo, naquele que se torna um dos maiores desaires templários em território nacional. A tomada de Santarém, em 1147, é provavelmente a primeira grande ação ofensiva em que participam ao lado do rei e onde confirmam toda a sua bravura e disciplina militar. O papel que desempenham na tomada desta cidade é de tal modo importante que Afonso Henriques, de imediato, os recompensa com a doação de todo o eclesiástico da cidade. No entanto, esta mesma doação será motivo de contestação após a tomada de Lisboa, quando o novo bispo toma posse, o inglês Gilbert Hastings, que pretende juntar este rico eclesiástico ao seu cabido, tal como era na antiga diocese visigoda. Ao longo dos anos seguintes, os templários mantêm-se aliados leais e irredutíveis do soberano português, encontrando-se sempre presente nas sortidas que este efetua e onde, por direito próprio, granjeia uma reputação de audácia, bravura e irredutibilidade, de zelo e devoção religiosa, e ainda nos territórios que administram, aumentados cada vez mais com todas as doações que recebem, régias ou particulares, são tidos como senhorios honestos, justos e dedicados. Afonso Henriques reconhece a lealdade da Ordem, sendo extremamente generoso, acumulando-a de doações e privilégios, mas cioso do seu poder e afoito a interferências externas, demonstrou uma enorme sagacidade, cerceando essa generosidade com diversas limitações e obrigações. Assim, quando após a tomada de Santarém e Lisboa, o rei outorga a todos os lugares, igrejas, bens e a todos os súbditos que a ordem possuir no reino ou vier a possuir, liberdade e imunidade, e promete defendê-los e protegê-los contra qualquer ofensa ou prejuízo. Por seu lado, impõe à ordem do templo em Portugal diversas obrigações e limitações, entre elas o coadjuvar o rei na guerra contra os infiéis e combater os muros, suportar as suas próprias despesas em tempo de guerra, não recebendo qualquer soldo do rei, não enviar qualquer dos seus bens em território nacional para o mestre na Palestina sem permissão expressa do rei, não poder dispor livremente das suas propriedades, salvaguardando o rei o direito de dispor delas e concedê-las a seus filhos ou a cavaleiros do reino que tivessem prestado maiores serviços. O mestre provincial da ordem eleito, mesmo que eleito na Palestina, só podia tomar posse do seu cargo após confirmação régia,
e não podia sair do reino sem permissão real, mesmo que encruzada à Palestina ou em auxílio dos reis vizinhos no combate contra os infiéis. Se o rei permitisse a sua ausência, então reservava-se o direito de determinar quem o substituiria interinamente. Os mestres em Portugal, a quando da sua eleição, tinham de prestar homenagem ao rei e ao príncipe, reconhecendo-o como seu senhor após o falecimento do pai. Os mestres da ordem só podiam aceitar portugueses para a integrarem em território nacional. E só lhes seria permitido reunir em capítulo, em lugar designado pelo rei e estando presente o enviado da coroa. Tendo aceito e cumprido as condições que lhe foram impostas, contrariamente ao sucedido em diversos outros reinos europeus, a Ordem do Templo em Portugal sempre gozou de uma aura de respeito diferente das restantes províncias onde estava implantada. Não abusa dos seus privilégios, tentando resolver os conflitos civis em que se envolve, recorrendo à coroa e aceitando as suas decisões, e não evidenciando a prepotência e orgulho que parece ter sido a panagem da Ordem na restante Europa e Palestina no período final da sua existência. No relacionamento com a coroa portuguesa, nunca apresentaram qualquer perigo ou obstáculo ao crescente poder real centralizador, que se inicia logo no reinado de Dom Sancho I, comportando-se como súbditos leais e não como um braço da organização supranacional dependente exclusivamente da Santa Sé e que não respondia perante qualquer outro poder secular ou religioso. Dom Frei Pedro Arnaldo, mestre templário português, morre quando a tentativa de conquistar Alcácer de Sal, sendo eleito o novo mestre da província templária de Portugal, Dom Frei Gualdim Pais, que se tornará uma das mais carismáticas personalidades da história de Portugal, assim como da do tempo. Vulto incontornável da fundação e consolidação do Reino de Portugal, amigo leal e sombra constante de Afonso Henriques. Gualdim Pais nasce em Braga, no ano 1118, o mesmo da formação da milícia dos próprios Cavaleiros de Cristo na longínqua de Jerusalém. E desde a sua adolescência, ao serviço de Afonso Henriques como seu escudeiro, acompanham em todas as sortidas e combates. Pela combatividade, audácia e valor guerreiro, é armado cavaleiro no campo de batalha de Ourique, pelo também ali recém-aclamado rei dos portugueses. É então, já como cavaleiro monge, que participa na tomada de Santarém e Lisboa. É enviado para a Terra Santa, acompanhando a Segunda Cruzada, e por lá passa 5 anos, em que participa com os seus irmãos templários em duras campanhas, a tomada de Ascalon, os cercos de Gaza e de Sidon e as lutas permanentes com as forças do Sultão do Cairo. No regresso a Portugal, assume a comenda templária de Sintra e, em 1159, o mestrado provincial. Por essa altura, no norte da África, uma nova dinastia berbe toma o poder, os almohadas, pretendendo recuperar o domínio da Península Ibérica, que entretanto se transformaram num retalho de pequenos reinos muçulmanos e recuava cada vez mais com o avanço cristão. Afonso Henriques, preocupado com a possibilidade de as forças árabes peninsulares serem reforçadas com as tropas do califa almóhade Yassuf, que aos poucos domina as taifas e reinos muçulmanos ibéricos, traça um plano estratégico baseado na defesa de toda a margem norte do curso do Tejo. Aproveitando para resolver um antigo conflito pela posse dos direitos eclesiásticos de Santarém e, simultaneamente, colocar na zona extremamente vulnerável entre Santarém e Rio Zezer uma força militar de eficácia comprovada para a sua defesa, para tal medeia, entre Hastings, bispo de Lisboa, e Gualdim Pais, a cedência dos direitos eclesiásticos de Santarém, a troco de doar o território de Ceras à Ordem do Templo e provê-lo com o estatuto de nulis dioceses. Gualdim Pais aceita esta troca e a Ordem do Templo de imediato toma posse deste domínio, que se estende do Zezer a Sor e ao longo de todo o território de Sor até Santarém. Ignorando as ruínas do castelo de Ceras, recorrem à antiga arte da geomância, do lançamento das sortes
para a determinação do local caloricamente mais favorável para a construção daquela que se irá tornar a sua mais formidável e mítica fortaleza em Portugal, Tomar. Iniciam as obras no ano de 1160, aplicando o mais recente conhecimento em arquitetura militar que se desenvolve na Palestina e onde bebe da influência árabe e bizantina, e com a qual Valdim Pais contactou durante a sua permanência na Terra Santa. A partir dos exemplares construídos ou reconstruídos pelos templários, a arquitetura militar portuguesa sofre um acentuado desenvolvimento sob a influência dos novos elementos que estes aplicam e introduzem. A torre de homenagem, a barbacã, o alambor, o rodízio. A torre de homenagem torna-se o centro nevrálgico de defesa e o último reduto de resistência defensiva. Mais elevada que as restantes muralhas, encontra-se habitualmente destacada do restante perímetro defensivo. A sua altura e posição permite uma visão sobre todo o perímetro, possibilitando assim a mais adequada estratégia de emprego das forças defensivas. A barbacã é um reforço da porta de entrada do castelo, porventura o ponto mais frágil da defesa. E trata-se de um apertado e sinuoso caminho muralhado que conduz à porta do castelo, com o objetivo de dificultar o avanço, restringir a mobilidade e colocar os atacantes vulneráveis aos projéteis arremessados pelos defensores. O alambor é um alargamento sob a forma de uma rampa inclinada da base da muralha, que reforça, consolida e estabiliza o pano de muralha e, simultaneamente, prejudica todo o trabalho de sapo e minagem das forças atacantes, destinados a derrubar partes da muralha. Evita a colocação de escadas de assalto, bem como a utilização de torres de assalto, permitindo o ricochete dos projéteis lançados a partir do adarve. O ordísio é uma estrutura de madeira que coroava os adarves e permitia que, protegidos, os defensores efetuassem tiro vertical sobre as forças atacantes na base das muralhas. Este elemento amovível e relativamente frágil dá origem no castelo gótico ao matacães e o machicólio, formas estruturais fixas de muito maior eficácia. É em Tomar que, aplicando todo o seu engenho, os templários concebem a cidade que será sede e centro espiritual da Ordem de Portugal. Para além das técnicas mais recentes de defesa aplicadas ao castelo, aplicam a charola e edificam a charola, capela fortaleza e centro espiritual do conjunto, de planta octogonal inspirada no Templo da Rocha de Jerusalém. Na várzea sobre o castelo, nas ruínas do antigo mosteiro visigodo, erguem Santa Maria do Olival, a igreja que será o panteão dos mestres portugueses e, mais tarde, com a Ordem de Cristo, igreja matriz do Império Português. A partir de Tomar, erguem ou recuperam diversas fortalezas com a finalidade de criar uma teia que controle e mantenha segura a linha do Tejo e a via de ligação entre Santarém e Coimbra. Assim, surgem ao longo do Tejo Almorol, Cardiga, Torres Novas, Ozese, a atual Constância, Casavel e Abrantes. Ao longo do Zezo, para norte, Orém, Ferreira do Zezo e Dornes. Afonso Henriques, aproveitando a luta interna entre os reinos muçulmanos, conquista grandes zonas do Alentejo e faz diversas investidas na Extremadura leonesa, o que, por sua vez, motiva o avivar do conflito com o Reino de Leão. Para incentivar a defesa e a ocupação da fronteira oriental face ao avanço para sul do Reino de Leão e aos sempre presentes ataques árabes, faz doação à Ordem do Templo de um amplo território que abrange do rio Eres, a atual fronteira internacional da Beira Interior, até ao Zezo, delegando assim aos templários todo o controle do curso do Tejo, desde a marca de fronteira com Leão até Santarém. No entanto, os seus escassos recursos, completamente alienados nas disputas que o rei tem com o Reino de Leão e Castela, não permitem à Ordem a ocupação efetiva desse território, limitando-se a uma ocupação quase simbólica nos termos da doação, Idenha a Velha e Monsanto. Em 1169, dá-se o desastre de Badajoz. Afonso Henriques é ferido e tomado prisioneiro pelo seu genro, Fernando II de Leão. A gravidade do ferimento
não mais lhe permitirá conduzir o seu exército. Pelo que entrega a defesa do reino a Dom Sancho, prossegue o trabalho de seu pai no combate aos mouros e na salvaguarda dos territórios conquistados como seu digno sucessor. Neste ano ainda, Afonso Henriques faz uma doação ímpar à Ordem do Templo. A posse de 1/3 de todo o território que conquistassem Alentejo. Doação que nunca chegam a assumir, sobretudo pela escassez de homens e de meios, mas sobretudo pelo empenho na salvaguarda do Tejo, limitando-se a ocupar a zona fronteiriça ao longo do rio Severo, até à confluência a norte do Tejo, onde edificam os castelos de Seda, Montalvão e Nisa. Os anos 70 são de uma relativa calma, após as tréguas com Leão, mas não permitem o repouso dos templários pelos permanentes ataques isolados de pequenas forças árabes e os constantes conflitos fronteiriços com Leão e Castela. Mas quando, em 1178, o infante Dom Sancho ataca e pilha os arredores da longínqua Sevilha, a sede do poder almohade, desencadeia uma resposta firme das forças árabes, marcando o início de um período de guerra que se arrastará por cerca de 3 décadas. No ano de 1179, dá-se a retaliação sarracena ao ataque a Sevilha. Passando o Tejo em cruz, que é arrasado, os mouros seguem em direção a Coimbra, mas são detidos em Porto Mós pelo alcaide desta cidade, Dom Fuas Roupinho, que recorre a um ardil para surpreender e pôr em fuga o inimigo, que agrupa de novo e tenta submeter Abrantes. Abrantes resiste ao cerco e obriga a força sarracena a desistir e regressar a casa. Por este feito, o rei concede foral e o título de notável à vila. No ano seguinte, havendo notícia de uma armada muçulmana a dirigir-se para Lisboa, Dom Fuas Roupinho, que certos autores apontam como cavaleiro templário, ao comando de uma frota de 10 navios, enfrenta e captura junto ao Cabo Espichel, obtendo aquela que foi a primeira vitória naval da Armada Portuguesa. Em 1184, o próprio califa Iosuf dirige o ataque a Portugal e cerca Santarém, onde se encontra Dom Sancho, que resiste e, auxiliado por Fernando II de Leão, derrota Iosuf, que se põe em fuga. Por sua vez, irá falecer a caminho de Sevilha, dias mais tarde, dos ferimentos sofridos durante a refrega. Em 1189, aproveitando o auxílio de uma frota cruzada a caminho da Terra Santa, Dom Sancho conquista Silves, a mais importante fortaleza algarvia, o que desencadeia uma resposta imediata e violentíssima do califa Al-Mansur, filho de Yusuf, que à frente de 3 poderosos exércitos se dirige a Portugal, após ter estabelecido tréguas com os restantes reinos cristãos ibéricos. A sua estratégia é atacar em 3 frentes. Um dos corpos de exército ataca Silves, apoiados pela frota muçulmana. O outro entra pelo Alentejo e ataca Évora. E o terceiro, comandado pelo próprio califa, acampa na margem sul do Tejo, entre Santarém e Torres Novas, para impedir que as forças cristãs socorram Évora e Silves. Silves, recentemente conquistada, cai facilmente. Évora resiste ao ataque, mas vê todos os seus arredores serem arrasados pelo segundo exército, que, não tendo conseguido o seu intento, se junta ao do califa. Com o seu exército reforçado, contando com um total de 900 homens, Al-Mansur conquista Torres Novas e vai pôr cerca de Tomar, que não contaria com mais de 200 defensores, entre templários e habitantes. Durante 6 dias de intenso combate, encontram feroz resistência dos sitiados, de tal forma que, tendo as forças inimigas conseguido forçar e franquear a porta de Almedina, os sitiados ofereceram-lhes tal combate e mortandade que a partir daí ficou conhecida por Porta do Sangue. Ao 6º dia, com as forças defensoras a esgotarem-se, Gualdim Pais, irredutível nos seus 72 anos de idade, à frente dos poucos cavaleiros templários sobreviventes, em formação cerrada, carrega sobre o acampamento inimigo, causando tal confusão que obriga o próprio califa, surpreendido, a empreender a fuga para não mais cruzar a linha do Tejo. Esta foi uma vitória de curta duração.
Pois logo no ano seguinte, 1195, Al-Mansur regressa a Portugal e desta vez não comete o erro de atravessar o Tejo. Toma todas as praças alentejanas cristãs, à exceção de Évora, e faz recuar a fronteira até ao Tejo, colocando-a na mesma marca de 1145, mantendo-se Évora completamente isolado. Após este ano desastroso, Dom Sancho continua a confiar a defesa dos pontos mais sensíveis aos templários e às outras ordens militares entretanto surgidas. Em 1195, doou o território de Guidim Testa, na linha do Tejo, aos hospitalários, com a condição de erguerem um castelo, aquele próprio dá nome, Belver, e complementarem a defesa de Templário. É ainda no ano 1195 que as forças de Al-Mansur derrotam estrondosamente as forças de Castelo na Batalha de Alagos, forçando as fronteiras castelhana e leonesa a recuar novamente, expondo grande parte da fronteira oriental portuguesa às incursões muçulmanas. Confirmando a doação anteriormente feita, entrega à Ordem do Templo a defesa desta fronteira, doando-lhe a herdade da Safa, que só vem a tomar posse efetiva 7 anos mais tarde. Em toda esta área constroem os últimos redutos de defesa da linha do Tejo, ao longo do rio Erche. Ródão, Salvaterra da Extrema, Resmaninhal, Segura. É também em 1195, coincidentemente no azedíaco dia 13 de outubro, que falece Goldim Pais, após um mestrado de 35 anos, e uma obra a favor de Portugal e do Templo, que só encontrará paralelo com o infante Henrique de Sagres e a Ordem de Cristo. Mantendo a proteção e segurança de toda a fronteira meridional e oriental, os templários garantem, durante os duros anos do final do século XII e início do século XIII, num país assolado por fomes e epidemias de peste, que o território se encontra a salvo de incursões árabes devastadoras e permitem a Dom Sancho I, o povoador, dedicar-se à política interna nacional, consolidando o poder régio em confronto com a alta nobreza e os bispos, construindo administrativamente o reino, garantindo o crescimento económico e social, baseado na formação dos conselhos e da atribuição de morais, e ainda no desenvolvimento das trocas comerciais. Após a Batalha de Navas de Tolosa, em 1212, de cuja derrota os mouros não voltam a recuperar, a expansão para sul é já um objetivo concretizável, mas no qual os templários só pontualmente participam. Outras ordens militares assumem o maior protagonismo na conquista e ocupação do Alentejo e Algarve. Pouco a pouco, num país que se torna mais seguro, estabilizado e definido, com a ameaça das forças muçulmanas cada dia mais afastada, a linha defensiva do Tejo vai perdendo a sua importância estratégica. E para os templários portugueses, ergue-se um novo desafio e um novo rumo: assumir o mestrado conjunto dos reinos de Portugal, Leão e de Castelo, a partir de Castelo Branco. A sua missão: expandir a cristandade e combater os infiéis, trazer a luz, afastar as trevas. O seu objetivo, sempre o mesmo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome, dai a glória. Obrigado. Gostava de destacar duas outras coisas e, se calhar, estar um diálogo contigo sobre essas duas outras coisas. Em primeiro lugar, disseste que na Reconquista, quando os templários conquistavam alguma cidade, os judeus e muçulmanos ficavam. Aliás, por isso é que nós temos uma alfama, não é? Senão não teríamos uma alfama, teríamos uma moraria, etc. Queres comentar um bocadinho acerca deste caráter diferente? Quer dizer, tu vês a Reconquista em Espanha, não se passa bem assim, não é? Aliás, em outros territórios também não se passa assim. Os próprios cruzados que vão em direção à Terra Santa, aquilo até cristãos vão na frente, quanto mais os infiéis, não é? Se calhar os cristãos que lá estavam eram um bocado infiéis, mas o que é que achas sobre este caráter quase ecuménico que tinha? Era mesmo um caráter ecuménico que apresentavam relativamente tudo isto. Mas também não nos podemos esquecer que, por exemplo, em Santarém, o próprio bispo não sabe quando a conquista é morto, não é? Por engano. Por engano. Pensam que é morto.
De qualquer forma, os governantes portugueses e, sobretudo, a Ordem do Tempo, tenta sempre recuperar os conhecimentos, a mais-valia que todas as populações que já estão nos locais, os judeus, os sarracenos, os moçárabes, portanto, tentam aproveitar toda a mais-valia que eles têm para progredir o país. Portanto, eles necessitavam não só de pessoas, mas necessitavam de quem trabalhasse, de quem, portanto, trabalhasse ativamente em termos de comércio, em termos de indústria, para além da agricultura, que seria a parte mais fácil. Já agora aí nessa parte do comunismo, só para aproveitar, eu vi na tua apresentação que referiste o Patriarcado de Jerusalém, não é? Eles estabeleceram algum tipo de relação com o Patriarcado de Jerusalém e não com o Vaticano diretamente logo no início, foi? No início, eles estavam ligados ao Patriarca de Jerusalém, portanto, e assim se mantiveram durante 9 anos. Não é? Só a partir do momento que São Bernardo é chamado a auxiliar a formação da Ordem, então sim passam para a dependência direta da Santa Sé. Muito bem. Eu queria destacar uma coisa interessante. Disseste, muitas vezes não é destacado em investigações internacionais sobre o templo. É o facto de haver uma doação, 17 doações, ao templo de Dona Teresa no território nacional. Logo. E não restos, mas particulares. E é muito interessante, porque quando vemos uma publicação, enfim, académica, histórica sobre os templários, muitas vezes falham em detectar uma coisa interessante. É que, de facto, essas são as doações mais antigas que se conhecem. Se tu fores fazer uma relação das doações feitas aos templários a partir de 1118, a primeira doação aparece no território nacional e a segunda aparece na Galiza e vai progredindo na Europa daqui para lá. E não ao contrário, como seria de esperar. Era uma ordem tão importante em França, não é? Criada essencialmente pelos franceses. As primeiras doações deveriam ser em França. Dentro dos mapas dos próprios castelos, das fortalezas que ocuparam, Sor é o primeiro castelo que ocupam. Depois eu queria perguntar, antes de passarmos à próxima, se alguém se recorda, era como se fosse público entrevista, está tudo em porco, a dormir. Se alguém se recorda, ele referiu uma coisa interessantíssima. Em vez de reconstruírem o castelo de Cedas, o que fizeram, ou seja, tomar, o que fizeram foi, através da geomância, determinar o lugar em que deviam construir. Alguém se recorda como é que se deu este processo exatamente? Ninguém sabe, mas força! Eu sou tomarense. Ora, exatamente! Muito bem, muito bem! Parece que andavam lá, pararam lá, andaram a caçar. Parece que viram um sítio, andavam lá a caçar, parece que aquilo tinha javalis e parece que por meio de setas, lançaram 3 setas. Vão limpar, vão lançar uma seta verticalmente, não é? Saber onde é que iria cair. Pois. A lógica é esta. Portanto, ela lança a seta para o céu e Deus Nosso Senhor há de dizer onde é que ela cair, onde cair é que está bem. Curiosamente caiu num sítio onde tinha ribeiros, tinha caça e tinham, parece, vestígios de muçulmanos, acho que na altura. Nosso Senhor é grande. mas é interessante que nós... E ele tinha treinado no dia anterior, não é? Isso aparece em vários relatos da época, são contemporâneos. É muito interessante. Mas, claramente, a caça ao javali é simbólica. Estamos a falar de algo completamente simbólico. Eu recordo que em São João Batista, que é construído muito depois de tudo isso, ainda lá está num capitelzinho a caça ao javali, de tão importante era simbolicamente dizer que essa fundação teve a ver com a caça ao javali. Seriam em sítios que, à partida, ninguém queria lá construir lá nada. Obviamente. Desertos e... Em Portugal acho que não há muitos casos, mas em Espanha há vários casos de fortalezas que lhes são doadas e que eles depois vêm-se aflitos para despacharem aquilo porque precisam da gente de outro sítio, não querem aquela fortaleza para nada. E depois vão pedir outras, de facto, em doação, que não têm importância estratégica nenhuma. Que eles querem a paz. Queria chamar a atenção para uma coisa que passa sempre despercebida. Vocês ouviram ali a descrição do Golden Paz com 72 anos? É que não são 72 anos. Qual era a esperança média de vida nesta época? 40. Portanto, hoje a esperança de vida anda nos 75. Pronto.
Hoje andamos nos 75. Seria alguém comparativamente quase com 140. Quer dizer, a diferença, e atenção, porque ele tinha uma vida radical. Ele hoje, se procurasse um seguro de saúde, ninguém lhe fazia. Quer dizer, era uma vida. E mesmo assim, sério, mesmo assim, ele não viveu até aos 72, viveu mais, não é? Mas aos 72 ainda está a defender o Castelo de Tomar. É engraçado que há muita gente, e você quer tomar, sabe bem, com menos idade do que isto e que não defende aquele castelo. Bom, mas enfim, é melhor não falar das coisas, não é? Para os fortalezas, há alguma razão porque é que Almorol está a aumentar entre as coisas do Tejo e as outras no Natal? É uma localização muito diferente. Muito diferente. Eu quero saber se os comentários escolares, porque eu sou dessa zona. Então. E Almorol não foi construído no meio do Tejo. Não Aliás, o Tejo é que tomou esse braço. É diferente. E nessa região, estrategicamente, se formos ver essa envolvência, não é mais do que a Lesíria Ribatejana. E a nível de plano estratégico, de controle e visualização do território perante o que está para trás, que já começa, vamos lá, a beira, vamos pôr por essa maneira, é uma fácil de visualização. É, de facto é. Quando ele diz isso. Eu queria destacar este facto. Como nós não temos aqui nenhuma tese para vender, e no Instituto é sempre assim, aprendemos imenso. Aprendi uma coisa, eu estudo este tema há não sei quantos anos, nunca ninguém me disse isso, mas agora que diz, e a gente olha para o Almorol, efetivamente não é difícil de compreender, de facto estaria na margem norte, não na margem sul. Muito bem, gostei, já ganhei uma ideia. Ora bom, vamos então passar à segunda intervenção. Muito obrigado, Pedro, gostei imenso.